Salve, salve pessoal! Como é que vocês estão aí? Levando essa vidazinha de EAD? Espero que vocês estejam indo bem. É o seguinte, vou começar as atividades de hoje e voltando agora para o assunto de eletromagnetismo, né? Semana passada a gente teve os exercícios aí da parte de hidrostática e agora a gente volta para eletromagnetismo, tá? E eu vou dar continuidade ao que a gente viu em eletromagnetismo na aula retrasada. Né? Na aula retrasada a gente falou sobre a carga elétrica, né? Vimos o que é um corpo carregado, o que significa ser um corpo carregado, a gente viu como é que a gente calcula essa carga que o corpo adquire e agora ficou faltando, agora a gente pode, faltando não, agora só resta a gente continuar a discutir esses assuntos da eletrostática, né? E um dos assuntos que eu vou continuar, que eu vou começar agora, né, dando prosseguimento, já que a gente viu o que era a carga elétrica, né, o que é um corpo carregado, agora a gente pode entrar nos princípios da eletrostática e discutir inicialmente, né, dentro dos princípios da eletrostática, o princípio de conservação da carga elétrica, né? A ideia aqui é o seguinte, gente. Acho que vocês já estão acostumados a ouvir a gente falar na física sobre conservação, né? Princípio de conservação. O princípio de conservação nada mais é que uma coisa que você tinha inicialmente, ela vai permanecer, né? Ela vai se conservar ao longo de toda a situação. Então, você tinha uma quantidade no início e numa outra situação final você vai ter a mesma quantidade que você tinha no início, né? Que era que a gente via lá na conservação da energia mecânica, conservação da quantidade de movimento, né? O que acontecia era os tipos de energia mudar, né, ao longo da situação, mas a energia total ela não mudava, ela não variava. E o mesmo valia para a quantidade de movimento, né? A quantidade de movimento dos corpos variavam lá durante as situações, mas a quantidade de movimento total do sistema ela permanecia igual, constante. No princípio de conservação de carga, acontece a mesma coisa, tá? As cargas que eu tinha no início da minha situação vou continuar tendo essas cargas no final da minha situação, né? Pensando assim nas cargas totais do meu sistema. Então o que acontece? Se eu tenho um. Vou fazer o seguinte, a situação que eu estou descrevendo aqui nesse slide eu vou pegar um corpo qualquer e vou atritar esse corpo com outro corpo. Posso pensar nos exemplos que eu dei na aula passada. Eu vou pegar um bastão de vidro e eu vou atritar esse bastão de vidro num pano de seda, né? Num pedaço de seda. Quando eu fizer isso, né, vai pular cargas de um corpo para o outro. Né? E esse salto de cargas de um corpo para o outro, o que vai acontecer? Significa que eu perdi ou ganhei carga nesse meu sistema? Não, não perdi nem ganhei carga no sistema. O que está acontecendo as cargas que eu tinha no meu sistema inicialmente, elas estão ali. O que está acontecendo é que está pulando carga de um corpo para o outro. Então, quando eu atrito o vidro da seda, a seda fica negativa, ela fica eletrizada negativamente. Então, o que significa isso? Se a seda ficou eletrizada negativamente, significa que ela recebeu elétrons. Então, como ela recebeu elétrons, ela vai ter mais elétrons do que prótons, ela fica eletricamente neutra. Mas de onde veio esses elétrons que a seda recebeu? Veio do bastão de vidro. O bastão de vidro ele cedeu elétrons. Então, o que aconteceu com ele? Ele fica eletrizado positivamente. Então, se eu considerar o bastão de vidro e o pedaço de seda como um sistema eletricamente isolado, as cargas que se transitaram aí, né, a carga total do meu sistema, ela não sofreu nenhuma mudança, permanece constante. A diferença é que pulou carga de um corpo para o outro, tá? E isso de pular carga de um corpo para o outro, a gente chama de conservação, né? O princípio de conservação da carga elétrica. Isso significa que o quê? Que num sistema eletricamente isolado, a constante da soma algébrica das cargas é constante, perdão, é constante a soma algébrica das cargas. O que significa isso? Vou pegar as cargas que eu tinha inicialmente, vou somar essas cargas e no final eu vou continuar tendo esse mesmo valor de cargas, né? Vamos ver como é que isso funciona na matemática, né? E como é que isso funciona isso, eu vou tentar ilustrar essa situação. Então eu tenho aqui, por exemplo, dois corpos A e B. Então estão aqui meus corpos A e B, o A maior do que o B aqui só para diferenciar um do outro.
e esses caras estão eletrizados com as cargas QA e QB. Beleza? Aí o que vai acontecer? Eu vou aproximar os dois corpos, A e B. Quando eu aproximo o corpo A do corpo B, como eles possuem cargas diferentes, vai ter trânsito de carga de um corpo para o outro. Né? Aí isso vai depender de qual carga cada um deles tem. Né? Vai para o lado A para o B ou se vai para o lado B para o A. Vai depender das cargas desses caras, mas isso não vem ao caso. Vai pular carga de um corpo para o outro. Então quando pulou carga de um corpo para o outro, eu vou e afasto esses dois corpos. Aí quando eu afasto esses dois corpos, o que eu vou ter? Eu vou ter o Q' A e o Q' B, que seria a carga de A depois desse contato e a carga de B depois desse contato. Pelo princípio da conservação de carga, o que esse princípio diz? A soma algébrica dessas duas cargas aqui, QA mais QB, ela vai ter que ser igual às cargas que eu tenho no final após esse meu contato que aconteceu aqui. Então, QA mais QB é igual a Q' mais Q' E isso aqui é o princípio de conservação da carga, tá? Eu poderia ter mais corpos carregados aqui? Poderia ter um corpo B, corpo C, corpo D e por aí vai. É só eu ir acrescentando essas cargas aqui na minha matemática, sem problema algum. Ah, e se o corpo tiver carga negativa, o outro tiver carga positiva? Não tem problema, substitua aqui a carga negativa do corpo. Se vamos supor que o QB é menos 3 coulombs, coloca aqui menos 3 coulombs e faz essa conta que vai continuar dando certo, sem problema algum, tá? Isso é o princípio da conservação de carga. Não tem muito mistério sobre o princípio, ele é basicamente isso. E vocês percebam que esse princípio ele tem a mesma ideia da conservação da quantidade de movimento. Carga inicial é igual a carga final, na quantidade de movimento que existia. Quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Na energia mecânica, a energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Então, o princípio de conservação, ele é basicamente, esse princípio de conservação da carga basicamente segue a mesma ideia desses outros dois, da energia mecânica e da conservação e da quantidade de movimento. O outro princípio, né, esse aí acho que já é mais famoso, que a galera gosta de usar muito esse princípio, né, dos opostos se atraem, é o princípio da atração e repulsão das cargas. Né? O que acontece? Quando eu aproximo dois corpos eletrizados, a gente observa uma interação entre esses dois corpos. Uma interação que eu digo, uma força de interação. Essa força ela pode ter duas características. Ou essa força é uma força de atração, quando você aproxima a carga, você percebe que elas estão puxando uma para próxima da outra, estão tentando se juntar. Ou você tem a de repulsão, que você tenta aproximar, mas elas se afastam, né? Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Isso frisa que não é a mesma coisa, mas usando como exemplo aqui o ímã. Se você pega o ímã e tenta juntar as duas polaridades iguais, você vai perceber que o ímã fica empurrando para fora, você não consegue. Você percebe que existe uma resistência ali que não te deixa, uma força de resistência que não deixa você aproximar os polos iguais. Agora, quando você pega os polos diferentes, você percebe que eles estão querendo se juntar. Então é basicamente esse tipo de força que a gente vai ter, tá? Só que não é a mesma coisa, porque ímã é ímã, carga elétrica é carga elétrica. Então força elétrica é diferente de força magnética. A força elétrica a gente vai falar já e a força magnética a gente vai falar mais pra frente. É só para vocês se situarem o que eu estou querendo dizer com a sensação de atração ou repulsão, tá? Esse em princípio, né, quando que a força vai ser de atração, quando que a força vai ser de repulsão, esse em princípio aqui diz pra gente. Ele diz pra gente o seguinte, né? A partir de experiências, tá? Isso aqui é uma coisa bem empírica, você vai e testa. Testa e vê o que acontece. Aconteceu isso, beleza, é assim que acontece, é assim que a coisa funciona. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Isso que o meu princípio de atração e repulsão diz, tá? Atração e repulsão das cargas. Aí aqui eu preparei uma animaçãozinha pra gente ver como funciona isso, né? Qual que seria a ideia. Eu tenho duas cargas positivas, tá? Duas cargas positivas, o princípio diz pra gente o quê? Diz pra gente que as cargas vão se repelir. Então aqui eu vou ter uma força de repulsão. Se eu tenho uma força de repulsão, essa força ela acontece na direção que liga as duas cargas, tá? Vai ser uma força que atua na direção entre as duas cargas. Ela não vai ser uma repulsão aleatória, tipo uma carga vai para cima, outra vai para baixo. Vai depender de onde essas cargas vão estar acontecendo e essa força ela vai atuar nessa direção. Então, supondo que essas duas cargas estão alinhadas, então essa força vai acontecer na horizontal entre elas, tá? Então elas vão ser jogadas para longe. Isso é a minha
a minha força de repulsão. E se eu pegar agora duas cargas negativas, como é que vai ser? Duas cargas negativas, cargas de sinais iguais. Cargas de sinais iguais eu também tenho repulsão. E da mesma forma essa força vai na direção que liga as duas cargas, então elas vão ser empurradas uma para longe da outra. E se eu tenho agora uma carga positiva e uma carga negativa, como é que fica? Carga positiva e negativa, cargas opostas. Cargas opostas, eu tenho uma força de atração. Tá? E essa força, igual a de repulsão, atua na direção que liga as duas cargas. Não vai atuar em outra direção. Então aqui eu tenho uma força de atração e essas cargas vão se aproximar uma da outra. Ok? Acho que essa animação que eu fiz aqui ela fica bem clara de como é que funciona isso. Tá? Isso vai acontecer para todas as cargas. Tá? Cargas iguais, repulsão, cargas opostas, atração. Sempre. E a força de atração e repulsão acontece na direção que liga as duas cargas.